Me mostre um empresário brasileiro, pegando o Brasil, muito bem sucedido, que ostenta. Tem gente com muito dinheiro que ostenta, mas uma empresa bem sucedida, não. Mas aí tu pensa, o empresário, ele pode estar vendo nossa conversa e entender assim, nossa, realmente tal. Mas aí ele vai na internet e ele vê gente andando de jatinho, tirando foto não sei aonde e tal, porque só fala em vender e mostra ostentação e tal. Na cabeça dele ele pensa, cara, é muito mais legal aquela vida. Por mais que aquela vida não é aquela vida só é aquela vida porque as pessoas acreditam que aquela vida entende? Então, se criou com a internet, com o acesso à informação, um mundo mais fácil. E de resultado imediato. Mas, no final do dia, não existe resultado. Quem tem resultado com essa vida é quem vende essa vida. Entendi. Eu não conheço um eu vou dizer agora... E por tempo limitado, eu acho. Não, sem dúvida. E eu vou dizer assim, me mostre um empresário brasileiro, pegando o Brasil, muito bem sucedido, que ostenta. Tem gente com muito dinheiro que ostenta, mas uma empresa bem sucedida, não. É polêmico esse meu corte. Você pode olhar, porque lá no final do dia você vai olhar a empresa, ela tem a menor margem do setor. Ela sangra em tal assunto. Ela tem problema de sociedade. Ela tá pegando dinheiro no mercado e o pessoal não olha endividamento. Por quê? Isso não dá notícia. Não dá. Então, por quê? Porque não tem como tu crescer, ostentar e ainda por cima disputar o mercado que é competitivo em todos os lugares. Eu não vejo... por exemplo, o setor agro, que é um dos setores que comanda o Brasil. Você vê algum presidente de uma empresa agro em capa de revista? Por quê? O cara não tá perdendo tempo, ele tem que ganhar dinheiro. Tá fazendo o que tem que ser feito. Tem gente que entendeu sim que a narrativa é importante, a narrativa do progresso, o sucesso, tá tudo certo. Mas vim dizer pra mim que... Não. Você tá falando uma coisa que eu sempre reparei, assim. Você vê de tempos em tempos, tem uma empresa que começa a patrocinar tudo, que começa a patrocinar programa de televisão, aí o dono aparece, Não leva muito tempo, aquela empresa sai do mercado do nada. Ou ter uma fusão, ou ter uma captação. Tem empresa que... É que as pessoas são muito... como eu falei, a gente está numa sociedade muito rápida, atalho, então as pessoas acabam tendo um viés de confirmação para que realmente o sucesso seja confirmado. Então as pessoas não são críticas, mas você vai ver, tem gente que no fevereiro faz uma campanha dizendo que o produto esgotou, e em março ele faz uma promoção que pague um leve 2. Não, eu não vou só citar a marca, mas assim... incoerência! Mas assim, estratégias de marketing, assim, não são erradas, sim, né? Mas o que eu quero trazer, talvez para o empresário médio, né? Quem faz a média do Brasil, não tem almoço de graça, você vai ter que agregar valor, você vai ter que disputar margens que não são tão grandes, você tem que se diferenciar, você tem algo que você pode entregar que é único. Então a diferenciação, para mim, ela está muito em ser de verdade. E ter algo diferente e identificar o teu cliente para que ele se sinta, pelo menos no processo de compra, único. Exato. Interesse, né? Eu estou interessado realmente em te ajudar. Exatamente. Então, no momento que eu posso me especializar em mulheres, por exemplo, então eu tenho interesse em ajudar mulheres. Mas de verdade. Então, o pessoal confunde romântico. Eles acham que quando a gente fala assim, é um pouco romântico, isso não dá dinheiro. Não, isso dá dinheiro, sim. Dá muito dinheiro. O que não dá dinheiro, talvez em curto prazo a ostentação gere mais dinheiro. Sim, como eu brinco que nem drogas. Rapidamente você é feliz. Você é feliz, mas depois de 2, 3 anos você vê o vício. Então, eu entrei num mercado para disputar mercado onde eu respeito muito a coerência. Então, eu também vou ser bem honesto, eu não sei nem ser diferente. Então, não é porque não minha filosofia... Não lhe é possível. Talvez eu quisesse ser um malandro e não consegui. Mas o fato eu sempre digo para os empresários, você quer jogar qual jogo? Né? Qual jogo você quer jogar? Porque se você quer de verdade ter um crescimento, uma solidez, uma empresa que cria um legado, e o legado se traduz em ativos de caixa, de legado para a família, enfim. De valores. Ou você simplesmente só quer coletar uma maior quantidade de dinheiro pelo menor prazo possível e viver... Tá tudo bem. Viver agora, aqui. Cara, cada um faz a sua vida.
Não cabe a mim Agora, julgar. eu vejo que a personalidade do empresário influencia muito nisso. Por exemplo, empresários narcisistas, eles estão pensando só em aparecer. Porque eles querem elogios, Sim, precisam. eles querem aplausos, eles querem... Os empresários que não são narcisistas, eles querem olhar e falar: que bacana isso que eu estou construindo. É. Né? É quase como ver o que você plantou, alguém que tem, sei lá, uma oliveira, uma coisa de vinhos, né? Olhar aquilo, olhar tudo lá, o processo, ter paixão por aquilo, pelo processo. Tem um autor que eu não lembro o nome, mas fica aqui registro, que ele fala que o bom empresário é aquele que consegue ter a humildade de fazer um projeto maior que ele. Com certeza. É muito difícil. Mas eu acho que são os que ficam. Não, são. Só a gente olhar para trás. Se você olhar para trás, são os que ficam, né?